Bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos. Aleluia. Deus é bom e nos permitiu mais esta grande oportunidade. Oportunidade de nos reunirmos, oportunidade de estarmos aqui conectados aqui no nosso Instagram e juntos aprendermos um pouco mais da palavra, da revelação de nosso Senhor Jesus. Bom dia, pastor Zé Marcos, bom dia, Penha, bom dia, pastora Simone, bom dia para você que vai estar conosco agora, ao vivo, e para você que vai nos assistir em outro horário. Nós tivemos o privilégio, né, de fazer o estudo dos Gálatas em 38 lives. 38 lives consecutivas. Segunda, quarta e sexta. Foi assim, lindo, desafiador. Tinha dia que parecia que estava exaustivo, mas a cada momento que eu me debruçava a ler, a estudar, para compartilhar com você, eu via o quanto que aquela palavra era importante e poderosa para mudar os nossos corações e a nossa mente. Então vale a pena, vamos lá, vamos esforçar. E foi lindo o que Deus fez e está aí, salvo no YouTube e também no Instagram. 38 ministrações de mais ou menos meia hora para edificar a sua vida. Eu queria encorajar você que ainda não assistiu e a assistir, né? Volta lá, assiste desde a primeira. Se você quiser assistir no Instagram, é aqui mesmo, @cbbtgcontagem, só você ir no IGBT, vai estar lá a sequência direitinho. Se você quiser e tiver mais facilidade de lidar com o YouTube, basta você ir no meu canal, @psi. Não tem arroba, é psi.natanael Rodrigues. Lá você vai ter as 38. Você entra lá no playlist e coloca Estudo dos Gálatas. Você vai ter lá das 38 ministrações. Com certeza vai edificar a sua vida. Eu me propus, nesses próximos dias, a fazer aqui algumas lives respondendo alguns questionamentos com relação à graça, com relação ao Evangelho, com relação a esse tempo que nós estamos vivendo. Todos vocês sabem que além também da nossa função ministerial, né, nós temos também uma outra função profissional na área da psicologia, da psicanálise. Então a gente é questionado por muitas coisas. Inclusive queria encorajar você. Hoje eu vou estar atendendo um convite da Poliana. Ela é uma blogueira lá de Itaguara e ela me convidou para a gente conversar um pouco sobre psicanálise, saúde mental, questão pandemia. Então nós vamos estar lá no Instagram dela hoje às 7 horas da noite. Mais tarde eu vou colocar aqui no meu stories, não aqui na igreja, mas no meu particular, né, psi.natanael Rodrigues. Você vai ter lá um stories para você se conectar mais tarde, tá bom? Vai ser um tempo especial. Então eu me propus no coração fazer algumas lives respondendo perguntas e questionamentos. Inicialmente eu vou me ater a fazer algumas perguntas que são comumente feitas a mim, principalmente depois que nós começamos a dar foco, né, ao Evangelho da Graça. Tem algumas coisas que as pessoas perguntam assim de forma um pouco, não com o desejo de ter uma resposta, mas já com uma visão condenatória. E eu quero trazer aqui algumas perguntas, tá? Tem bastante aqui anotada, e de algo assim que comumente é questionado. A palavra certa é essa. Não é pergunta, é questionamento, né? As pessoas, por não ter a visão completa,
né, daquilo que é a obra consumada de Cristo na cruz, elas não têm uma visão completa, elas têm uma visão em parte. Então, mais ou menos assim, há algumas coisas que eu dou conta de criar, outras eu tenho dificuldade. Então, elas fazem perguntas, mas na verdade elas já fazem questionando aquilo que de fato não perceberam, não entenderam. Então, possivelmente as lives vão ser um pouco menores, porque eu quero fazer no máximo 2 perguntas e responder, tá bom? Então, como é preciso ficar claro a resposta, então no máximo, talvez nós teremos aqui no máximo uma pergunta por live. E eu quero te dar a oportunidade também de você mandar a sua pergunta. Se você quiser mandar aqui nos comentários, eu anoto e respondo depois. Se você quiser mandar no meu WhatsApp, pode fazê-lo, né? 31 984 64 40 17. Se alguém puder colocar aí nos comentários para mim, 31 984 64 40 17. Se puder colocar aí, para aqueles que ainda vão se conectar. Eu não consigo colocar aqui fazendo a live, não. 31 984 64 é o meu WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, né? E aí, nas próximas lives, nós vamos respondendo aqui para você, tá bom? Hoje, em especial, eu quero fazer uma pergunta que quase sempre, quando ministro sobre a graça, tem alguém que chega para mim e, direto ou indiretamente, faz essa pergunta. Apóstolo, falar da graça não vai estimular as pessoas a viverem no pecado? Ai, ai. Falar da graça não vai estimular as pessoas a viverem no pecado? Essa pergunta, semanalmente, ela é feita a mim, direta ou indiretamente, né? Como? Por quê? Porque as pessoas acham que quando nós falamos, né, daquilo que já temos, isso, pastor Zé Marco, muito obrigado, filho, muito obrigado. Isso aí, gente, ó, WhatsApp, 31 98464 40 17. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida sobre a graça, sobre a igreja, sobre a visão desse tempo de pandemia. Manda a sua pergunta, se você tiver de dúvida aí, nós vamos fazer algumas lives de perguntas e respostas, tá bom? Mas tá, obrigado, pastor. Vamos voltar aqui para a pergunta. Quase sempre, todas as vezes que nós pregamos algo que está relacionado à graça, e eu queria que você preparasse o seu coração, porque é essa mensagem que nós vamos pregar daqui para frente, né? Nós não queremos pregar outra mensagem. Em toda mensagem, o que vai sustentar é o evangelho da graça, as verdades da graça de Deus, é o que nos sustenta, né? Mas quase sempre que nós pregamos, sempre há um questionamento. Pastor, falar da graça não vai abrir demais para as pessoas viverem de qualquer maneira e viverem no pecado, etc. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O poder para sujeitar o pecado reside no conhecimento de que você é justo. Presta atenção. Quanto mais você tem consciência da sua condição de justiça, quanto mais você tem consciência da sua condição de perdoado, quanto mais você tem consciência da sua condição de filho amado, quanto mais você tem consciência das verdades de Deus e do amor de Deus pela sua vida, menos você peca. É o contrário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pastor Luiz gosta de falar muito isso, né? Aquele menino de rua que assalta,
aquele menino de rua que rouba, aquele menino de rua que coloca uma faca em você para te tirar alguma coisa. Ele o faz porque é amado ou porque ele tem consciência do abandono, da rejeição, da situação socioeconômica da sua família? Ele o faz por quê? Ele faz porque é amado ou ele faz porque ele tem consciência da sua rejeição, da sociedade, etc, etc. Nenhum filho vai agredir o outro, nenhum filho vai assaltar o outro, nenhum filho vai roubar o outro, porque sabe que é amado pelo pai. Nenhum filho vai fazer isso. Nenhum filho vai cometer os erros um atrás do outro, né? Porque sabe que é amado. Não. Qualquer das pessoas que você puder confrontar e conversar, você vai ver que elas insistem no erro e atrás disso, e aqui eu estou falando de questões mais sociológicas e psicológicas, né? Atrás daquela atitude rebelde está uma pessoa com um sentimento de rejeição ou alguém que não tem consciência do quanto ela tem o amor do pai, da mãe, enfim, ou ela tem uma visão errada da sociedade. Ninguém que tem consciência de que é amado, de que é favorecido, que tem a bênção de Deus na sua vida, vai viver uma vida de agressão, de pecado, de roubo, de delitos. Não. Quanto mais você tem consciência que você é limpo, mais limpo você vai estar. Mais limpo você vai querer ser. Né? Se você luta contra o pecado pensando que ainda é um pecador sujo e corrompido, você continuará a viver como um pecador corrompido. Quanto mais você entende que é justificado, independente de suas obras, porque a ideia perigosa e que destrói a vida de muita gente é pensar que você é justo por causa das obras. Então, aí você tenta, você se esforça para cumprir todas as regras, ter todas as obras, né, para ter a sensação de que você é justo. Só que você não dá conta. No dia que você falhar, você entra na condenação. E aí, eu não dou conta. Olha, é fruto de estudo daqueles que têm estudado cada vez mais o Evangelho da Graça, que o que mais leva novos convertidos a abandonarem a vida cristã é a sensação de não dar conta daquilo que a religião lhes impõe. Eles querem Jesus, eles querem a vida com Deus, mas eu não dou conta de largar isso, de largar aquilo, de abandonar aquilo, de fazer isso, de dizimar, de ofertar, de ir na igreja, de ir na célula. Às vezes, há tanta coisa que a religião coloca que isso faz com que aquele novo convertido fale, não, eu não dou conta, eu quero, mas eu não dou conta. Né? Eu não dou conta dessa cobrança, eu não dou conta enfim. Por quê? Porque é isso que a lei faz. Né? É isso esse é o fruto da lei. A pessoa não dá conta. E quando ela não dá conta, a própria lei a condena. Olha, você não dá conta disso, você não dá conta de ser crente dessa forma, você não dá conta de estar na igreja. Não, você não dá conta. Então, falar da graça liberta as pessoas. Liberta, inclusive, da vida de pecado. Por quê? Porque são as suas crenças, até falei um pouquinho isso no culto ontem, são as suas crenças que vai te conduzir a um posicionamento correto. Não é a lei. Né? Lembra-se de que uma crença correta conduz a um viver correto. Uma crença correta te conduz a um viver correto. A sua vida é resultado do que tem sido guardado no seu coração. Tenho falado intensamente sobre isso nos últimos dias. Né? Qual que é a imagem que você tem no seu coração do seu pai, do Pai, Deus, de um Deus condenador, de um Deus que reprime, de um Deus que taca o dedo na sua cara e diz você falha, você está condenado. Qual que é a ideia que você tem, né, do amor de Deus?
Porque, pensa comigo, quanto mais você se sente amado, mais você vai desejar agradar. Quanto mais você se sente amado, mais você vai se colocar na posição de eu quero agradar meu pai. Entendeu? Eu sou filho. Então, olha que coisa interessante, né? Se você desejar mudar a sua vida, a solução não é mudar as circunstâncias, mas a solução é mudar o que você crê no seu coração. Como? Muda aqui, muda as crenças, muda as imagens. Quando você muda a crença, você muda a imagem no seu coração, que é o espírito, né, que está aqui dentro. Quando você muda a imagem do coração, que é o espírito, quando você muda as imagens aqui dentro, você muda a postura, você muda a forma de reação. Então, cada problema, eita, cada problema que você tem enfrentado é resultado de alguma crença errada. Eu tô lutando com a minha vida cristã, eu não dou conta, eu cada vez mais eu chego à conclusão de que eu sou um pecador, que eu tô acabado, eu tô destruído. É a crença errada. Por que você pensa assim? Porque você se sente condenado todos os dias, você se sente condenado toda vez que você peca. Só que precisa se corrigir a visão de pecado, etc., que é a próxima pergunta que eu vou responder. Nós vamos falar um pouco sobre ser convencido do pecado. O que Paulo quis dizer com relação a isso, né? Então, quando você conhece a verdade da palavra de Deus a respeito de cada aspecto da sua vida, essa verdade vai libertá-lo. Ela vai libertá-lo inclusive, da sede pelo pecado, da vontade rebelde do coração de praticar e se manter no erro. Um crente, gente, que verdadeiramente encontrou o completo perdão e entende a obra consumada de Cristo na cruz, jamais desejará viver no pecado. É a graça e o perdão que nos dão o poder para subjugar o pecado. É a consciência que sou perdoado, é a consciência que sou amado, é a consciência de que fui favorecido sem merecer, é que me dá cada vez mais o desejo, a visão, a vontade de me manter separado para Deus. Paulo disse que o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Então o pecado já não me domina mais. Por quê? Porque o que estimula o pecado? A lei. A lei estimula o pecado. Você quer ver uma pessoa entrar na desobediência? É ter uma lei. Vamos imaginar um grupo de crianças brincando na rua. Um grupo de crianças brincando na rua. E ali perto tem uma casa. Uma casa, né, bonita ou feia, não importa. Tem uma casa ali abandonada ou tá ali, uma casa. E aí alguém chega e coloca uma placa naquela casa. Não entre. Não ultrapasse essa porta. Não ultrapasse esse portão. Ou coisa semelhante. Sabe o que vai acontecer? Imediatamente vai vir um estímulo no coração daquele grupo de crianças de entrar para saber o que é que está lá dentro que não pode ser visto. É assim, é automático. Se eu colocar essa minha Bíblia, né, na mesa lá da igreja e colocar uma plaquinha aqui em cima, na mesa do prédio, na igreja somos nós, e colocar uma plaquinha aqui em cima, não mexam, não leiam. Basta eu dar as costas e alguém tiver a oportunidade de ficar sozinho, que vai querer ver o que está aqui. Por que está dizendo que não posso? É uma Bíblia normal, por que eu não posso ver? O que tem ali? A lei, ela estimula o pecado. A lei, ela desperta você para o pecado. A lei estimula a sua natureza rebelde, né? Lei em todo sentido, não só a lei da palavra, a lei em todos os aspectos. Agora, quando você é tomado dessa
curiosidade irresistível, você vai quase sempre cometer o erro. E, cometendo o erro, a própria lei vai dizer para você, você falhou, você errou. Olha quem você é, você não consegue obedecer, você não dá conta, você é mau, você é ruim. A pessoa entra no estado de condenação. E o estado de condenação não tira você do erro. Pelo contrário, o estado de condenação te coloca mais para dentro do erro. Sabe por quê? Porque você vai ter a ideia e o pensamento de que não dá conta. De fato eu sou mau mesmo, de fato eu não presto mesmo, de fato eu sou pecador mesmo, de fato eu não tenho jeito. Olha, eu vou abandonar o prédio, vou abandonar a igreja, vou abandonar o ministério, vou deixar tudo porque eu não dou conta. Sabe o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 56? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Olha aqui. A força do pecado, o que impulsiona o pecado é a lei. Você já deve ter encontrado pessoas vivendo no pecado e mesmo assim afirmando que vivem na graça. Lembra-se? Olha a pergunta. Falar da graça não vai fazer as pessoas viver mais no pecado? Presta atenção. Quem vive na prática do pecado, quem vive no pecado ainda não entendeu a graça. Viu? A graça não é liberdade para pecar. A graça é a consciência de que eu sou livre do poder do pecado. Aleluia. Que o pecado já não tem domínio sobre mim. Que o pecado já não me identifica. Que o pecado já não me nomeia. Que o pecado já não diz quem eu sou. Porque eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Eu fui feito justiça de Deus na terra. Ninguém que esteja vivendo no pecado está sobre a graça. E ainda nem experimentou o novo nascimento. Quem experimentou o novo nascimento, ele peca? Sim, ele peca, mas o pecado não é mais uma prática diária, cotidiana. Pecar é um acidente, né? A Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre nós quando estamos debaixo da graça. Então, se alguém está vivendo no pecado, definitivamente tal pessoa não está debaixo da graça. Muito provavelmente ela ainda vive na lei legalista religiosa. Tá ok? Vou terminar aqui hoje com essa pergunta. Espero ter respondido você. Você que está aí conectado comigo, obrigado. Eu quero que você compartilhe isso com mais pessoas, porque nós vamos fazer as perguntas mais incisivas que a gente recebe sobre a graça e também quero responder aquelas que você mandar lá no meu WhatsApp. Então nós teremos aqui algumas lives fazendo trazendo respostas a essas perguntas e em breve nós vamos então dar aqui um direcionamento para aquilo que vamos fazer nas próximas lives. Deus abençoe você. Quem vive na graça não está sujeito mais à lei do pecado. Quanto mais você entende a graça, menos você peca, porque você entende quem você é em Cristo e o que Ele fez por você. Deus abençoe você, sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Beijo no coração.